Então, hoje o nosso bate-papo, né? Eu vou conversar um pouquinho com a Adriana, ela é psicóloga, é, sobre como ela usa o programa Educação Emocional Positiva dentro do consultório. E a Adriana, ela atende crianças, adultos, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho, né, nesse nosso bate-papo. Adriana, querida, deixa eu te perguntar, me conta um pouquinho como que estava assim a sua vida profissional antes do programa Educação Emocional Positiva. Como que como que estava, como que você já fazia, né? Sim, Como que foi, como que estava? Miriam, olha, quando eu conheci o programa, eu trabalhava, eu trabalhava só com atendimento, né? Psicoterapia, aquela coisa bem prática mesmo. Desde que eu me formei, que foi em 2011. Aí, quando eu conheci a psicologia positiva, que foi em 2014, eu falei, gente, eu me apaixonei, parece que eu encontrei um caminho. Eu falei, nossa, eu acho que eu quero trabalhar com isso. Mas quando eu encontrei este livro aqui, quando eu li esse livro, eu trabalhava com família já, né? Com pais, eu gosto de trabalhar com pais e mães, com orientação à paz. É isso que foi assim o nicho, vamos dizer assim, que eu quis trabalhar, com família. E quando eu encontrei esse livro, esse Educação Emocional Positiva da Miriam, eu comecei a ler as primeiras folhas, eu falei, nossa, ela está falando da minha vida, ela está falando da minha história. Me conectou muito, Miriam. Por quê? Porque você fala nesse livro a sua visão da psicologia quando você entrou na faculdade. Por que que você entrou na faculdade? Foi para você trabalhar com as forças, fortalecendo as pessoas. Foi com um lado bom e saudável, né? Mas lá a gente Sim. não aprendeu muito isso na Não, a faculdade. gente não aprende na faculdade, não. Não, não que não seja importante o que a gente aprende, como você mesmo já falou para Sim, a gente, né? sim. Como é importante a gente aprender o que não está legal e depois você vai olhar o como você fazer o ficar legal, aí você vê como que você trabalha também essas forças, né? E fortalece o que não está legal. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, nossa, agora sim. Juntou o que eu quero. Aí ficou mais claro o meu caminho de trabalho. Então, trabalhar, quando eu. Então, assim, tava como? Eu tava um pouquinho desmotivada, vamos dizer assim. Eu tava Tá. lá, orientava a paz, mas um pouco, assim, eu mesmo não tinha essa perspectiva, essa visão. Não tinha um embasamento teórico tão bonito, tão bem estruturado, realmente, o trabalho, porque tem um passo a passo. E nós, adultos, adoramos passo a passo, né? A gente adora. Olha, a Miriam, Um como fazer. não, mas a Miriam dá o como fazer e ainda assim, ainda de vez em quando lá, a gente ainda fala, ah, mas Miriam, isso, queria que mastigasse e desse no. Assim, né? Já é dado, é bem. Tem um passo a passo muito estruturado. Então, eu não tinha esse passo a passo. Então, eu acho que eu sentia, como eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, eu já trabalhava com as distorções cognitivas, né? Já trabalhava com a correção do pensamento, já tinha tudo esse caminho. Mas quando o programa chegou, aí foi diferente, porque é como se ele desse um impulso para assim, além de corrigir, tem como fortalecer, tem como, Sim. tem como ir além. Então, Era o ir além. Então, você sentiu que o programa, tipo, resolveu um problema seu que você estava se sentindo desmotivada e depois você se sentiu motivada. aí eu falei, é isso aqui, é aqui que eu fico. E o programa, Miriam, você vai falar provavelmente, né? Programa vai para as escolas, vai para o social, você vai trabalhar fora. Só que assim, eu trabalhei muito o programa no consultório também, porque muitas vezes o programa para quem não conhece, né? Ele tem lá todo o passo a passo, mas a gente pode transformar em oficina também, né? De um dia. Não é o programa inteiro, mas você pode. Então, no consultório, você pode ver também que tem o material que você fala, bom, isso aqui, eu acho que eu vou aplicar isso naquele paciente X. Então, tinha pacientes, por exemplo, com grande ansiedade,
que trabalhei com eles, tanto quanto as questões de trabalhar o otimismo, a forma de construção desse otimismo, o otimismo aprendido, que a gente aprende Sim. nas aulas, foi muito bonito. Ensinar para eles, por exemplo, Miriam, é uma coisa que eu utilizo sempre para deixar claro. E os meus pacientes, pelo menos, eles adoram essa clareza, né? Assim, igual você é muito didática e eu amo isso, porque não é que tá chamando de bobo, né? Porque às vezes eu falava assim, gente, as minhas distorções cognitivas já, né? Aí o paciente vai achar que eu tô achando que ele é bobo, porque será que ele não tá entendendo? Não, você precisa explicar desenhadamente mesmo, e você é bem didática, eu também sou assim. Então, me identifiquei. Explicar os estilos explicativos, como os estilos explicativos interferem na sua visão pessimista ou otimista. Então, Otimista. de otimista. Então, quando a gente pega esses pequenos pedaços, vamos dizer assim, de tudo que se aprendeu e põe na prática, na ação, É que faz a diferença. é que faz a diferença. Então, assim, um paciente até depressivo, até com medicamento, já foi trabalhado com essa visão, esse olhar, esse fortalecimento do otimismo, e eu percebi a melhora e a redução. Lógico, o psiquiatra foi reduzindo essa medicação. Isso, gente, é como se fosse assim, nossa, então elas estão falando de milagre? Não, é trabalho mesmo. É trabalho. Não é milagre, é trabalho. Não é milagre. Dá trabalho. E é o que eu sempre falo, quem sabe o que quer, chega mais longe. A gente precisa ter um planejamento, a gente quer ajudar o paciente, então a gente chega mais longe. Sim. Né? A gente chega mais longe. É isso. Ele não só diminui a sintomatologia, mas você vê o aumento no bem-estar dele. Pronto, né? É isso. Você não vai assim, se tava lá se a gente fosse pensar naquela linha, né? Tem o 0 aqui, o paciente está... Aí ficou 0. Tá, e eu vou para onde? Não, ele vai para mais, então, né? Então, Isso, é isso. O programa isso. é como se, olha, eu não preciso ter um problema. Eu estou no 0. Eu não estou com nenhum problema de saúde, por exemplo. Ah, então o programa não me interessa. Não! O programa te traz para mais 1, para mais 2, para mais 3. Então, Para mais 3, mais 8. É o potencial, né, Miriam? Isso é que eu achei assim, nossa, muito fantástico, muito bom e me alegra mesmo poder praticar, porque a gente aprende que a gente tem que ser, para depois transmitir. Se eu não ponho isso na vida, eu não vejo o quão difícil é. Aí eu vou falar, é fácil. Sim. Não, não é. Não, e toda vez quando a gente pratica aquilo que a gente ensina, a gente fala de um lugar de verdade, né? E essa verdade que está muita gente precisando se conectar com essa verdade. Então, quando a gente pratica realmente aquilo que a gente está ensinando, né, para os nossos pacientes, para os nossos alunos, eles se conectam com essa verdade. Sim. Né? E é isso mesmo, né? Tudo aquilo que eu pratico, tudo aquilo que eu ensino, eu procuro praticar também, eu incentivo todo mundo a praticar, porque assim, a gente precisa falar com verdade, né? Porque é realmente isso, a gente consegue ajudar nossos pacientes, né, por meio das intervenções, e eu sempre brinco, quem sabe o que quer chega mais longe. Eu quero ajudar meu paciente. Isso. Eu chego mais longe, eu consigo ajudá-lo a ter bem-estar, construir bem-estar. Né? Adriane, como que você me conheceu? Como que você chegou até mim? Por incrível que pareça, Miriam, você chegou para mim muito assim, não foi ninguém que me indicou, né? Eu procurei mesmo assim, eu coloquei psicologia positiva, porque eu tinha conhecido, né, a psicologia positiva do Martin Seligman, então eu coloquei lá no Google. Psicologia positiva, e eu trabalho com pais, né? Voltado à paz, por exemplo. Aí eu vi a Miriam do Tatuapé, e eu também. A Miriam do Tatuapé e eu também tô lá no Tatuapé, né? E aí eu falei, nossa, Miriam, deixa eu ver o que é esse programa. Foi assim. Aí eu fui ver o livro, aí eu fui procurar, aí eu fui atrás de saber, né? Aí eu vi o seu programa. Só que quando eu vi a sua descrição e tudo mais, teve as aulas gratuitas lá que você fez em algum momento, eu assisti,
E aí eu falei, eu vou fazer esse programa então. Mas eu não tive dúvida. Sabe quando... Eu não Tá. tinha dúvida. Era muito... Eu não fiquei assim, ai gente, ai é isso, é aquilo. Não, eu sabia. É como você falou agora. Se eu sei que eu quero auxiliar os meus pacientes e Sim. eu quero ir além, eu sei, então eu vou buscar o como, né? Eu vou buscar o como. É como se aquilo ficou claro para mim. Quando eu vi o programa, aí depois eu fui conhecer mesmo, aí que eu fui ler o livro e tudo, que eu fiz o programa, aí veio o material. Uma coisa bem legal, que eu vou até trazer de exemplo, de um pacientezinho pequenininho, pequenininho. Tem 13 anos, mas é um menino, né? Tá. Ele, há pouco tempo, ele estava num grupo de trio no consultório, né? No programa. E Tá. ele falando, no programa. Aí, certa vez, ele chegando, ele compartilhando lá, e ele falou assim, nossa, ontem a minha mãe estava tão assim, tão fora, estava tão nervosa, estressada. Eu falei para ela, mãe, eu vou te ensinar uma coisa que a Adriana já me ensinou lá no programa. Então, quando a criança aprende e ela leva isso para os pais, quando os pais não estão em processo de acompanhamento, seja lá como for, né? Então, quer dizer, ele foi ensinar respiração, aquele momento de parar, de respirar. Mãe, olha, isso ajuda realmente. Por quê? Porque eles põem em prática, né? Eles praticam, porque é muito prático o programa no consultório ou onde quer que seja. Ele é prático. Tem um momento de explicar, né? Eles escrevem, faz tudo ali, mas depois eles praticam, tem a prática. Então, isso vai sedimentando, né? Eu gosto muito dessa palavra que você utiliza, viu, Miriam? Sedimentando. Eu adoro, porque vai sedimentando dentro deles, ou seja, ali eles treinam, porque eu falo para eles, treino é treino, jogo é jogo. Então, a gente ali treina. Na hora que você estiver envenenado com alguém na escola, você já vai ter treinado para você, senão você não vai conseguir trazer aquilo na mesma hora se você não treinar. Então, você treina e jogo. Chega na hora do jogo, você precisa saber jogar, né? Tem que ir. Ué. Sim. E eu tô percebendo, sim, as crianças que fazem parte, elas ensinam. Os pais que fazem parte, eles partilham com pessoas da família. Tem uma outra visão. Já conseguiu encontrar outra visão. Eles olham mais com um olhar de solução. De solução. Olhar de solução e de estar pensando assim, não, mas isso é transitório. Sabe aquilo que eu Sim. falo, né? Aí você já vê o otimismo presente. Isso, exatamente. Isso é transitório. Não está abrangente, permanente, abrangente, personalizado. Lembra? Personalizado. Não está. Ele sabe que é uma fase, sabe que vai passar, isso não, ele não tomou para si. E ele observa o contexto. Isso, o mundo não acabou. Então, a flexibilidade cognitiva já é diferente. Fantástico. Só que é uma construção. Isso é que as pessoas precisam sempre entender. Porque, às vezes, a criança quer mágica, né? E eu também adoraria ter uma varinha do Harry Potter. Mas eu não tenho. Você não queria? Gente, também queria. Mas por isso que é educação emocional. Eu sempre falo, gente, é um processo. É um processo. Por isso que as atividades, elas são sistematizadas, você pode repetir. Por exemplo, eu sempre falo isso, né? Se você perceber no contexto que aquela turma, aquele paciente precisa mais daquele tema, você não vai para o tema seguinte, aprofunda mais nesse tema. Por exemplo, esse momento que a gente está vivenciando agora, qual é o tema que a gente precisa aprofundar mais ainda e ficar repetindo bastante? O otimismo e as emoções positivas, que é isso que a gente está precisando, de otimismo e emoções positivas, né? Então, isso eu falo bastante. Você contou do seu pacientinho, aí eu também tenho um pacientinho de 11 anos, que no programa, naquela atividade, o que deveríamos falar mais vezes, sim. Aí ele falou assim, Miriam, eu reparei que todo mundo da minha família reclama demais. Eu fiz com eles coisas que eles deveriam falar mais vezes. Ou seja, ele já conseguiu perceber, porque ele também estava entrando nisso, é comportamento aprendido, né? De reclamar. Aprendeu coisas que deveríamos falar mais vezes e levou para a família.
E foi muito bacana que ele pediu para todo mundo escrever alguma coisa junto no caderno dele de coisas que deveriam falar mais vezes. Porque ele falou assim, Miriam, eles reclamam demais. Nossa! Eu falei assim, então, vamos fazer. Olha só, que bacana. E você falou do seu, eu lembrei do meu, do meu paciente. É lindo, porque assim, quando eu estou reunido no mesmo local, eu não percebo, eu estou na mesma sintonia. Só que uma criança, quando ela está num processo como esse, e com outras crianças, inclusive, eu acho que é riquíssimo mesmo, você tem toda a razão, Miriam. Por quê? Porque o universo de cada família é um, não é tudo igual. Então, assim, até ali mesmo eles já vão aprendendo. Então, eles conseguem se distanciar um pouco quando eles voltam para a família, eles começam a enxergar, nossa, muita reclamação. Antes eles não viam, porque eles também estavam... Não enxergavam, eles ele estava na mesma vibe, né? Na mesma sintonia. Não percebia. Isso, naturalizou aquele comportamento, né? Como se aquele comportamento, como se todo mundo fosse assim mesmo. Que é o Exatamente. Então eu achei muito bonito, é muito rico mesmo. Realmente foi assim foi um ótimo investimento, sabe? E principalmente investe no curso, não é questão de investir, porque quantos cursos a gente faz e deixa na gaveta? Precisa praticar, né? Porque quando você investe e você realmente pratica, você recebe esse investimento de volta. Não só o financeiro, só que o maior nem é o financeiro. Porque é verdadeiro isso. Se eu não tenho estrutura para lidar com esse momento, eu sou profissional autônoma. Eu sou profissional autônoma. Ah, sim. Então eu ia o quê agora? Agora eu já ia me jogar. Porque, ó a situação. Não, eu preciso estar, a cabeça precisa estar no lugar, trabalhando, dando continuidade com o que tem nas mãos para trabalhar, né? O que você tem nas mãos, você trabalha. Hoje mesmo a internet estava uma caca de manhã. Eu fiquei até preocupada. Eu falei, pelo amor. Só me falta na hora da Miriam a internet. Vamos vivenciar o momento presente. Aí, ó, deu certo. Aí eu falei, menos. Vai dar tudo certo. Ai, Miriam. O que é passível, o que está dando certo no momento presente? O que é passível de celebração e comemoração? A internet está funcionando. Estamos aqui ao vivo conversando. Estar participando da live com a Miriam. Isso é para muitas emoções positivas. Que bacana, Adriana. E o que você sentiu assim depois que você fez o curso? Sua vida, o que mudou? O que você sentiu que mudou? Miriam, agora que você é facilitadora. Mudou sim. Agora não, faz tempo que você é facilitadora. Faz um tempinho já sim. Mudou primeiro. Quando eu fui fazer, por exemplo, uma palestra, uma das moças está até aí acompanhando aí a live, quando eu fui fazer a primeira palestra que eu fui fazer relacionada à educação emocional, né? Eu levei a educação emocional positiva, claro. Eu levei exatamente para falar sobre isso. A primeira palestra que aquilo não era tão sedimentado dentro de mim, sabe? Mas ele já estava mas eu percebi que era. Eu achava que não era. Sabe quando você não reconhece ainda? Você fala, não, eu não tô. Mas quando eu fiz a primeira palestra na época, eu ouvi de uma pessoa falar assim, nossa, esse trabalho que você trouxe, que você está falando, você acredita muito nele, né? Porque a gente sente, né? Então eu tive como se fosse assim, um reconhecimento, como se estivesse sedimentado dentro de mim, mas olha, tá vendo? Então, se as pessoas já estão vendo, é porque eu realmente estou praticando. A mudança não foi só profissional, foi de empoderamento do meu profissional psicóloga. Foi o empoderamento do que nós, como psicólogos, somos agente transformador aqui fora, realmente, no mundo. Não é assim, a gente não vai falar mais como senso comum, a gente não entra mais naquilo. A gente tem uma outra... Então, esse empoderar fez muita diferença, mas não só... Informação empodera, né? Formação empodera, né? Empodera, exatamente quando você não lê o livro, quando você vive o livro. Quando você vive, porque muitas pessoas falam, eu sei disso, mas sabe, eu não sei. Eu sei. Não, se você não faz, você não sabe. Você só sabe se você estiver fazendo, aí você sabe.
as dificuldades que tem, o desafio que tem, mas a vitória que tem. Porque quando você consegue começar a ver que, nossa, é a mesma coisa da gente estar fazendo exercício físico, né, Miriam? Você Sim, passa uma sim. semana, 2 meses, você não vê. Nossa, mas ainda não tá, não, filha. Não tá. Leva um tempo maior, tá? E para sedimentar dentro da gente uma nova visão também, para a gente mudar aquele óculos, também leva um período, a gente precisa investir nisso. Eu percebi que eu me tornei mais otimista. Porque quando Que bacana. eu conheci o livro do Martin Seligman lá, o Felicidade Autêntica, na época que eu já tinha conhecido, quando eu te conheci, eu tinha feito lá, eu achava que eu era a mais linda da face da Terra. Eu me achava a criatura mais... eu não reclamava, era uma menina linda. Quando eu fiz aquele teste, gente, o quê? Então eu não sou otimista? Sabe aquela falsa, aquela positivismo em excesso, sabe? Para não olhar, Sim. para não olhar para os lados ruins. Era distorção cognitiva, não era otimismo, era distorção cognitiva. A linda se achava linda, mas não era. Aquilo lá era negação da realidade. Eu não queria ver as coisas ruins. Então, dali para cá eu comecei a observar. E quando eu apliquei o programa em mim, né? Quando eu fui olhar realmente, fazer o teste VIAME, tudo mais lá, né? Que a gente vai ver as nossas forças e tudo mais. Aí eu percebi, nossa, olha como que é construído esse otimismo. Olha como que ser otimista não é isso. Assim como a gratidão, né, Miriam? Que eu sempre falo. Sim. Eu sempre vou lembrar que a gratidão não é você ficar, eu agradeço, não. É uma postura. Uma postura. O que está dando certo? Postura diante da vida, né? Isso mesmo. É uma postura. Mudou a mim mesma, viu, Miriam? Não foi só uma mudança profissional, sabe? Não é só a questão profissional, não. É que quando a gente realmente se melhora, e a gente se empodera daquele melhor mesmo, como uma realidade para nós, a gente vai entregar isso melhor. Então, logicamente, vai ser um efeito dominó. Sim. Mas eu percebi que eu realmente me aproximei mais do ser positivo que eu acreditava que eu era. Que era. Sim. É isso mesmo. A gente se acha linda, às vezes não é tão linda assim, não. Mas agora já sabe, com bases, do tipo, agora eu sou, sim, eu sou linda, né? Agora com bases realmente fundamentadas na ciência, nesse campo científico, né? Sim, que bacana. Fico muito feliz, Adri. Gostei muito de conversar com você, foi muitas emoções positivas. Eu quero te agradecer pela participação. Quero parabenizar por você estar colocando mesmo o programa na prática. Sim. Você está indo para a prática, porque é isso. Eu sempre falo, vocês sabem disso. Não tem que inventar roda. Bota a roda para girar. Não inventa, a gente está precisando. Não inventa. Bota a roda para girar. Até porque a nossa sociedade ela está doente. Né? Ela está doente. Elas precisam de pessoas que saibam, que tenham instrumentos para ajudá-las. A gente precisa ser o farol. Precisa ser o farol do tipo assim. E as pessoas precisam ver que existem, sim, trabalhos sérios sendo feitos e é possível ser ajudadas. Né? Então, a gente precisa... A nossa sociedade está doente, tá... E se a gente conseguir proteger, né, as crianças já na infância de agora, a gente consegue fazer um trabalho de prevenção para que não se tornem adultos doentes, né? Com desordens. Não precisa esperar ter uma ansiedade para conseguir, para procurar ajuda, né? A gente já consegue prevenir. É isso mesmo. Então, tanto crianças, adolescentes, adultos, né? Porque não é, né, Miriam? Não é uma cultura. A gente não tem a cultura da prevenção, né, ainda. É um trabalho de formiguinha, você já falou isso até, de trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha, mas eu realmente acredito que este é o caminho, da conscientização, de ter uma outra... Senão, você fica trabalhando sempre apagando incêndio. Sim, só apagando incêndio, sim. Só apagando incêndio, é isso mesmo.
Mas eu também fiquei muito feliz de te rever, assim, de pertinho. Apesar de que a gente se vê nas aulas lá, que você sempre dá, né? Sim. Mas é diferente poder conversar assim. Ó, você tá aqui, eu tô ali, estamos tão pertinho, tão longe. Mas a gente tá juntinha, né, Miriam? Verdade, isso mesmo. Muito Dri, muito grata, viu, Miriam? obrigada. Um beijo grande. Eu agradeço a participação. Um beijo.